Eles estavam convidados a estar conosco. Amém? Amém. 8:32 diz assim. João capítulo 8, verso 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando a gente lê esse versículo, já lembra de alguém, né, gente? Sim ou não? Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como diz tu, sereis livres? Uau! Jesus dizia para eles. Olha só, e continua. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Presta atenção, escravo não é herdeiro, herdeiro é o filho. Quantos filhos de Deus temos aqui? Amém? Se você não fizer barulho, vou entender que você não é filho de Deus. Quantos filhos de Deus temos aqui? Aleluia! Você precisa fazer barulho, irmão. Escravo não é filho. Filho, escravo não tem direito. Filho tem direito. Você sabia que até o adotado tem direito? Porque ele passa de qualquer um para filho. Nós fomos adotados por Deus e nós temos uma herança em Deus. Mas o escravo não tem nada. O escravo não tem direito. O escravo, o direito dele é servir, o direito dele é levar chicotado, o direito dele é apanhar. Vamos lá, vamos continuar. Se pois, olha aqui, o escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quantos creem na morte de Jesus na cruz? Quantos creem? Jesus disse assim: se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres, 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 livres. Mas por que alguns insistem em continuar sendo escravos, pastor? Nós vamos falar sobre isso. Tema dessa palavra: escravos do pecado ou livres para viver o novo de novo. Uau! Escravos do pecado ou livres para viver o novo de novo. Quantos livres temos aqui? Jesus diz a sua palavra, que diz aqui, ó: quem comete pecado é escravo do diabo. Queridos, você não pense que é escravo do mundo, que é escravo de fulano. A Bíblia diz que quem vive pecando, quem comete pecado, é escravo do diabo. Ele não diz que será, não, ele diz que é escravo do diabo. Que é escravo do diabo. E aí, pastor, o que é isso? Sabe qual é um dos maiores problemas? É que o homem não reconhece a sua escravidão. E muitas vezes cristãos, crentes, estão escravos do pecado, estão na igreja, cantam, louvam, mas são escravos do pecado. Por quê, pastor? Porque não vivem uma vida de santidade, porque não caminham em santidade, mas vivem uma vida de religiosidade. E essa religiosidade não agrada a Deus. O que eu quero compartilhar com você hoje é que você precisa tomar uma decisão: ou você é escravo do pecado, ou você é livre para viver de novo. Quem é livre é alegre. Quem é livre é uma pessoa que mesmo diante das lutas consegue sorrir, consegue se alegrar. Esse é um dos maiores problemas que o homem tem. Não conseguem reconhecer a sua escravidão, o seu pecado. Olha o que diz lá no capítulo 9, do verso 41. Disse-lhe Jesus: se fosseis cegos não terias pecado, mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. É um texto que me chama muito a atenção. Eu fiquei pensando nisso. E já nós vamos falar também sobre isso. Por que motivo muitos não reconhecem que são escravos ou que são pecadores? Por que motivo? E aí eu falo também para os crentes, falo também para
para quem diz que está servindo ao Senhor, por que que muitos não reconhecem que são pecadores, que erram? Qual é o motivo? E eu coloquei alguns motivos aqui, eu quero compartilhar com você. Por que motivo essas pessoas não reconhecem? Primeiro motivo é o orgulho, de achar que está sempre certo. O que é orgulho? É a altivez de quem faz alarde de suas próprias qualidades. Em outras palavras, eu não erro nunca. Eu sou o cara. Eu sou melhor do que qualquer pessoa. Eu sei fazer melhor do que qualquer um. Arrogância, o orgulho nada mais é que uma arrogância. É um excesso de admiração que o indivíduo tem em relação a si próprio. Ele olha no espelho e diz assim: eu sou o cara. Eu sou, aqui está o infalível. Eu sou melhor. Eu lembro uma vez que um dos meus chegou até mim e disse assim: pastor, eu prego melhor do que qualquer um dos seus líderes. Eu sou melhor, não é querendo me gabar não, mas eu sou melhor. Eu sou, e eu. É um excesso. Baseado em quê, pastor? Nas suas próprias características. Qual é, pastor? Arrogância. Sabe, o conceito elevado que alguém tem de si próprio nada mais é do que soberba. Nada mais é do que soberba. Por quê, pastor? Soberba é a ação que demonstra desprezo em relação ao próximo, desdém. O orgulhoso faz isso. O orgulhoso não consegue aceitar que está errado. O orgulhoso não consegue, queridos, reconhecer o seu erro. Por quê? Porque ele se acha perfeito. A segunda coisa, queridos, o segundo motivo pelo qual muitos não reconhecem os seus pecados, muitos estão escravizados pelo pecado, é a arrogância. E hoje nós vemos em um mundo de pessoas arrogantes, que muitos crentes também são arrogantes. O que é arrogância, pastor? É um caráter de quem, por suposta superioridade moral, social, intelectual, comportamental, assume a atitude prepotente ou de desprezo com relação a outros. Olha que coisa, arrogância. Tem pessoas que é a própria arrogância em si, E aí nós olhamos e essas pessoas não conseguem reconhecer, queridos, que necessitam de perdão, que necessitam mudar, que necessitam de cura, de restauração. E elas passam a ser escravas do pecado. E aí, olha o que diz em Provérbios, capítulo 16, verso 18. Fala sobre orgulho e fala sobre a arrogância. Olha o que diz: o orgulhoso precede a destruição. Quer dizer, o orgulho precede a destruição. A queda, a arrogância precede a queda. Os dois, queridos, são coisas que nos escravizam e fazem com que nós possamos lá na frente levar um tropeção, uma queda. Sabe uma coisa que eu consegui enxergar, passando aqui mais ou menos mais de 20 anos aqui na expansão, aqui nesse setor? É que, querido, eu descobri que o pobre, aquele que não tem condições, é mais orgulhoso do que aquele que tem. Por quê? Porque o pobre, ele faz de conta que tem, ou muitas vezes, queridos, não tem, todo mundo sabe, mas ele continua em cima do pedestal, por achar que alguém vai querer pisar nele e ele quer estar acima. Não há humildade. O orgulho precede a queda. Eu disse para vocês aqui, e eu não me vergonho de dizer, que quando nós chegamos em Brasília, minha família, nós fomos sustentados por cestas básicas. Cestas básicas. E não é nenhuma vergonha. Quem comprava as nossas roupas, porque era tanto filho, meu pai e minha mãe, nós tivemos, eu tenho comigo 12 irmãos, mais dois adotivos, 14. Então você imagina, para sustentar, chegando aqui do Nordeste, essa família toda. Então nós fomos sustentados por cestas básicas, sabe, e nós fomos aprendendo, pelo menos eu, não posso dizer pelos meus irmãos, mas pude aprender a repetir isso sem
ter orgulho, sem ignorância, mas entendi que o evangelho é servir. Aprendi com as pessoas que nos ajudaram, queridos, que o evangelho é servir. O evangelho não é ter orgulho, o evangelho não é ser ignorante, não é ter arrogância, o evangelho é servir. É servir. E a única forma de nós sermos felizes é servindo. Não tem outro segredo na palavra, não tem outro segredo para o mundo a não ser servir. Se você quer ser feliz, sirva. E nesse tempo todo que nós ficamos sendo sustentados, o meu pai arrumou emprego. E aí no segundo mês de emprego dele, o pessoal que estava nos ajudando chegou até ele e disse assim: ó, senhor Manuel, o senhor já está trabalhando, você já consegue sustentar a sua casa, agora a gente vai ajudar outras pessoas. Está entendendo o que eu estou dizendo? O que eu estou dizendo aqui, queridos, é quando alguém estender a mão para você, não seja orgulhoso, não seja ignorante, mas diga obrigado, porque hoje você está me ajudando, mas amanhã eu terei para ajudar outros. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? E muitas vezes nós ficamos escravos do pecado por causa da arrogância, por causa do orgulho. E a palavra fala sobre isso: o orgulho precede a destruição, a arrogância precede a queda. Outra coisa, querido, outro motivo que nos prende na escravidão do pecado é a prepotência. Prepotência é se achar superior aos outros e melhor do que os outros. Quem já se deparou com pessoas assim? Levante a mão. O que você faz quando você se depara com pessoas assim? Você vira as costas para ela, você ignora ela? Não, você a ama. Sabe por quê? E ora por ela. Por quê, pastor? Porque ela está escrava da sua prepotência. Se tornou escrava e nem sabe, nem consegue enxergar. Sabe, às vezes nós precisamos avaliar a nossa vida diante de um espelho, ou entre nós e Deus, muitas vezes. E muitas vezes eu fui puxado a orelha por Deus. Por quê, pastor? Porque muitas vezes eu fui arrogante, muitas vezes eu fui orgulhoso, muitas vezes eu fui prepotente. E isso me tornou escravo, queridos, das minhas atitudes, daquilo que eu estava vivendo. E eu disse para Deus: Deus, me livra disso, dessas cadeias. Tá bom. Então Deus começa a pedir tudo aquilo que eu tinha. Eu tinha um iPhone que nem no Brasil estava ainda. Quando fui nos Estados Unidos em 2013, comprei um iPhone, trouxe para cá, coisa mais linda. Era uma coisa maravilhosa. E aí eu comecei que nem aquele bichinho de estimação. Aí Deus falou assim: me dá. Você está com muita altivez, você está com muito orgulho. Me dê isso aqui. Eu disse: sim, senhor. Um iPad lindo, maravilhoso, coisa maravilhosa. E Deus fala assim: me dê. Eu não quero você escravo dessas coisas. Eu não quero você escravo de coisas materiais. Não quero você escravo do orgulho, da arrogância, da prepotência. Eu não quero. Eu quero você sempre humilde. Eu quero que você viva tendo, mas como não tivesse. Olha que coisa. Não dando valor a essas coisas. Eu quero que você use essas coisas para o reino, para o meu reino, para engrandecer o meu reino. Eu quero que você usufrua dessas coisas, mas não se prenda a elas. Não se torne escravo delas. E aí Deus me pediu um carro, eu dei. Pediu outro carro, eu dei. Me pediu outro carro, eu dei. Andei 2 anos a pé. E eu falava assim: Deus, eu estou aprendendo. Eu andava, como é que se diz? Descia aqui, lá na última quadra, né, meu irmão? Nós descíamos a pé, às vezes à noite. E eu andava, queridos, 3, 4, 5 quilômetros a pé, tranquilo, e perguntando para Deus: Deus, o que você quer me ensinar? E Deus falou: eu estou trabalhando na tua vida. Sabe, e eu comecei a entender que Deus, esse tempo todo, estava, sabe, tirando o meu orgulho, tirando a minha ignorância, tirando, sabe, a minha prepotência, e me tornando cada dia melhor, mais parecido com Ele. Deus estava quebrando as cadeias, as correntes que me aprisionavam. Você acha que eu sempre fui esse mesmo pastor que vocês estão vendo? Não, eu já fui um pastor diferente de hoje. Porque eu fui sendo trabalhado por Deus. Aqueles que me conhecem há mais tempo sabem.
É Glauco. Quando Deus quer trabalhar e você permite, Ele te liberta da escravidão, Ele te liberta, Ele quebra as cadeias, Ele quebra as correntes. E você será livre, verdadeiramente livre. Ignorância é outro motivo que nos faz escravo. O que é ignorância, pastor? Estado de quem não tem conhecimento, não tem cultura, por falta de estudo, experiência ou prática. O profeta Oséias diz no capítulo 4, verso 6, parte A, ele diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Sabe, e eu li uma parte, diz o quê? Agora ele li em João dizendo o quê? Conhecereis a verdade vos libertará. O maior problema do povo de Deus é que o povo de Deus não tem conhecimento, ou não quer conhecimento. Poucos querem. Por isso estão escravos das suas emoções, do pecado. Por quê? Porque não conhecem. E quem não tem conhecimento se torna escravo. Nós estamos vivendo um tempo no Brasil, e eu fiz avaliação, estava avaliando algumas situações. Eu estava conversando com o pastor André lá na casa dele, ele falando algumas coisas, e eu meio calado observando tudo. Eu quero dizer uma coisa para você, queridos. Há algum tempo que meu coração está meio que assombrado com tudo que está acontecendo na nossa nação. Eu falo: Deus, o que está acontecendo? E Deus começa a me mostrar algumas coisas. Filho, olha, antes todos dormiam, agora você está vendo isso porque tem muita gente desperta, muita gente acordou e começou a falar não, e começou a se levantar e dizer assim: peraí, não é assim, não é do jeito que vocês querem. Se levantou contra o pecado, se levantou contra potestades e demônios que tomavam conta do Brasil, que pegavam o Brasil e faziam o que queria. Então Deus começa a levantar pessoas, queridos. E o que eu creio no meu coração é que Deus está restaurando a nossa nação. O que eu creio, queridos, é como Neemias, quando chega e vê os muros todos destruídos. O que eu creio é que Deus está levantando um exército, e esse exército não só é os ímpios, esse exército também, a igreja faz parte dele. Por que você está dizendo isso, pastor? Porque eu moro aqui, porque essa é a minha nação, uma nação que estava escravizada, uma nação que não tinha direito, uma nação que era enganada, uma nação, queridos, que só quem mandava eram os filhos do diabo. Mas e agora, pastor? E agora, queridos, o que eu vejo não vejo uma briga política. O que eu consigo enxergar, pastor André, é uma briga espiritual entre demônios e anjos. E a igreja está bem no meio disso, e o povo também no meio disso. E se nós como igreja não nos levantarmos em oração, e não somente em oração, mas em atitude, queridos, nós seremos engolidos. Se nós não nos levantarmos como igreja do Senhor, já não poderemos mais nem nos reunir nesse lugar. Se nós nos levantarmos como igreja, queridos, contra o pecado, contra aquilo que nos afronta, presta atenção, até o meu sermão vai ter que passar na mão de alguém para ser aprovado. Por quê, pastor? Sabe por quê, queridos? Porque eles odeiam, Satanás te odeia. Ele está usando as pessoas, queridos, que estão escravizadas pelo pecado, para vir contra nós, para se levantar contra todo aquele que ama a família. E eu estou dizendo isso porque agora há pouco vi um vídeo de um congresso LGBT, em que havia, não sei se aquele era homem ou se era mulher, não sei, muito feio, falando ao microfone para milhares de pessoas, dizendo assim: olha, esse negócio que estão dizendo aí que é LGBT não sei o quê, que os nossos inimigos estão dizendo que a gente quer destruir família e tudo mais, e a gente está sempre dizendo que não. Nós estamos sempre dizendo que não, a gente tem que parar com isso. E sabe por que tem que parar por isso? Porque nós somos inimigos da família. Nós vamos acabar com a família. E o povo lá, E a igreja? Como é que a igreja fica? Os filhos das trevas se levantam. Mas chegou a hora do povo de Deus se levantar e dizer: aqui não,
família, projeto de Deus. Está na hora, queridos, de você despertar. Há uma resistência contra o que? O derramar da bênção do Senhor sobre a vida do povo brasileiro. Nós somos brasileiros, nós somos filhos de Deus. Nós não podemos permitir estarmos escravizados pelo pecado e nem permitir que outros nos escravizem. Pastor, mas crente é para ficar só na igreja. Não, meu filho. Se não houvesse guerra, essa Bíblia não teria chegado até nós. Teria, pastor André? Se não houvesse mortes, essa Bíblia não teria chegado até nós, queridos. Nós estamos aqui hoje lendo esta palavra, sabe por quê? Porque muitos morreram por causa dela. Você não pode viver o Evangelho se você não estiver disposto a morrer por ele. Por que isso, pastor? Desde a minha infância, eu ouço que o Brasil é um celeiro de missões. Já ouviu isso? Já ouviu isso, pastor André? Que é um celeiro de missionários. Hoje, queridos, quer dizer, algum tempo atrás eu diria que é um celeiro de corruptos, de bandidos, de ladrões. Mas, queridos, Deus está levantando um exército. Deus está levantando um exército. Deus está levantando pais e mães. Deus está levantando pais que dão valor à santidade, que amam andar com o Senhor. Queridos, há pessoas escravizadas e os olhos dessas pessoas precisam ser abertas. Queridos, o motivo pelo qual estão longe de Deus é o orgulho, a arrogância, a prepotência, a ignorância. E o que quebra isso, pastor? O poder da oração. O que quebra isso, pastor? Falar da palavra, falar do amor de Deus, falar do projeto de Deus para a família, falar da bênção do Senhor. Falar o que diz Provérbios 10, 22. A bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Quando você não conhece, queridos, as pessoas te enganam. Aí eu entro num parênteses aqui. Mesmo conhecendo, as pessoas estão nos usurpando. Mesmo conhecendo, as pessoas estão. Queridos, eu estudei direito, me formei em direito, e meus olhos se abriram para tantas coisas. Mas são coisas muito polêmicas que algumas pessoas não têm condições de discutir, que não conseguem discutir isso. Então elas falam do que acham, do que pensam. E eu começo a perceber que não só uma escravidão do pecado, mas uma escravidão da ignorância também. Porque as pessoas não procuram, queridos, ler, estudar, pesquisar. Eu lembro a minha esposa, a pastora Andréa, quando iniciamos no início do nosso casamento, eu levei anos brigando com ela. Para quê? Para ela assistir jornal, para ela ler jornal, né, meu amor? Ela não gostava de novela, de nada. E eu falo assim, baixe o aplicativo aí no seu celular de notícias, você precisa estar sabendo de tudo. E pesquisa um, não fica só em um não, pesquisa outro e outro. Você precisa ter conhecimento. Se você permanecer na ignorância, você não vai alcançar o que Deus tem para você. Tudo o que Deus tem para você passa por um tempo. E esse tempo que você está caminhando passa pelo conhecimento, para aprender. Você precisa aprender, para que quando chegar a hora você seja preparado. Eu não estou aqui falando de política, irmão. Eu estou falando do nosso futuro. Eu estou falando da nossa posição como crentes, como servos de Deus. Pastor, queridos, o que Oséias diz? Sabe por quê? E aí outra coisa que eu estava avaliando e falando com Deus. Sabe por que tanta gente segue? Onde esse homem desce, no aeroporto tem gente, aonde ele vai tem carreata, tem isso, aquilo. Sabe por quê? Eu comecei a olhar assim, por que será essa situação? Vou te dizer uma coisa. Aonde chega conhecimento, não tem escravidão. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deus falou, filho, sabe por que eles estão assim, todos juntos a esse homem? Porque eles têm conhecimento. Porque eles não se deixam enganar. Porque os ouvidos deles estão atentos. Porque os olhos deles estão atentos. Eles estão vendo. E ninguém quer voltar a ser escravo. Esses não querem voltar a ser escravo. Queridos, quem conhece a Jesus e prossegue conhecer a Jesus, jamais vai querer voltar a ser escravo. Você acha que eu quero que volte, queridos? Porque nós já vivemos no passado. Você quer voltar ao passado? Ah, pastor, eu ganhei um dinheirinho. Misericórdia. E os nossos filhos, e o futuro deles?
Meu povo perece por falta de conhecimento. Quando você é escravo do pecado, da falta de conhecimento, você se torna incapaz de compreender a palavra de Deus. Você não consegue compreender a palavra de Deus. Por quê? Porque está escravo. Escravo não tem direito nenhum, queridos. Você não reconhece Deus. Quando você não reconhece a palavra, você não reconhece Deus. A fonte de valores do pecador, do escravo, o que é? É a satisfação que Satanás dá para ele. E que satisfação é essa, pastor? Desejos e mentiras. É o que Satanás faz. O que mais te satisfaz, quer dizer, é o que mais ele quer te dar. Pastor, eu gosto de farra, de festa, de mulher, disso, daquilo. É o que ele quer te dar. Pastor, eu gosto, é o que ele quer te dar. É onde ele quer te prender. É onde ele quer te amarrar. E eu quero te dizer em nome de Jesus, queridos, se você estiver amarrado em uma dessas áreas, hoje é o dia dessas amarras serem quebradas. Esta manhã é o dia de você declarar que você não é escravo do pecado, mas que você é livre em Cristo Jesus. E que o conhecimento você vai adquirir. Porque quando você abrir um livro, Deus vai te dar revelação. Deus vai trazer para você aquilo que você precisa. O que ele diz lá no verso 44? Ele diz assim: vós tende por pai ao diabo. Olha o que está dizendo. E quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, é pai da mentira. Eu disse agora aqui, o que eu disse? O que Satanás faz para satisfazer você? Ele incute os desejos e a mentira, para que você continue escravo, para que você continue preso. Pastor, o senhor não sabe a minha situação. Eu não sei a situação emocional, financeira, de moradia, eu não sei. Mas eu sei de uma coisa: quando chegar conhecimento, quando você se libertar, quando as correntes quebrarem, você vai entrar no outro nível. Deus vai estar te levando a outro nível através do que você tem, do teu conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. O meu povo perece por falta de conhecimento. Posso ouvir um amém? Pastor, que palavra é essa hoje? Não sei, Deus está falando aqui, já mudou muita coisa na minha palavra aqui. A consequência do pecado é a morte. O pecado gera escravidão e a escravidão gera morte. Por quê, pastor? Romanos 6, 23 diz o quê? Porque o salário do pecado é a morte. Quem vive pecando é filho do diabo. Jesus, nessa conversa que ele tem com esses sábios aí, com esses entendedores, ele fala sobre isso. Se você não ouve a minha palavra, você não tem Deus como pai. Ele diz: nós somos filhos de Abraão, e Deus e não sei o que. E Jesus: não, vocês não são, porque vocês não me ouvem, não ouvem minhas palavras. Então ele diz assim: olha, vocês têm como pai o diabo. Quem vive pecando, queridos, tem o pai como o diabo. Tem o pai, diabo, o diabo. É a palavra que diz, queridos. Quem é o pai da mentira? Quem é? Quem mente? É filho de quem? O diabo. Eu quero dizer para você, ele é homicida desde o princípio. Ele não se firma na verdade, porque não há verdade nele. Mas há uma verdade em Cristo que liberta, que restaura, que cura, que muda a tua vida. A consequência do pecado é a morte. Mas quem guarda a palavra de Cristo vai compartilhar a sua vitória sobre o pecado. Cristo venceu a morte, Cristo venceu o pecado, Cristo venceu tudo. Por quê? Por você, por causa de você. Você tem que entender isso. Queridos, não é só uma vida espiritual, uma vida de via igreja, não, é uma vida plena nele em todos os aspectos. Todos os aspectos da sua vida são mudados, aspectos financeiros, familiar. Todos os aspectos da tua vida serão mudados quando você
deixar o pecado. Quando você chegar em você conhecimento, quando o conhecimento chegar, então você vai ver que Deus vai fazer o que precisa ser feito para que você receba tudo que Ele tem para você. Adquira conhecimento. Você vai experimentar a verdade, a liberdade e a santificação. Quando chega conhecimento, chega também a renúncia do pecado. Você renuncia ao pecado. Por quê, pastor? Porque hoje eu sei que Jesus morreu por mim naquela cruz e derramou seu sangue precioso, e que não há domínio mais de Satanás sobre a minha vida. Eu não sou mais escravo, porque as escamas dos olhos caíram, e você começa a entender que você não é mais um derrotado, que você não é mais um escravo do pecado, que você não é mais uma pessoa sentenciada à morte, mas que você é uma pessoa livre, tendo vida e vida em abundância através de Cristo Jesus. Está entendendo? Por isso é que você precisa ter conhecimento. Mas porque muitos perderam o temor, perderam o amor, tornaram-se, nos dias de hoje, anestesiados. Muitos estão anestesiados. Eu trouxe uma palavra aqui, alguns domingos atrás, sobre fé. E nisso eu disse assim: fé não é sentimento. Você não precisa sentir para orar. Você não precisa, querido, ver para ter fé. Fé é certeza, embora você não veja, não sinta. Mas fé é certeza. E esses dias eu estava assim, eu falei: cadê Deus? Deus, eu não estou mais te vendo, não estou mais sentindo. Esses dias parece que Deus deu uma silenciada comigo. Aí o Espírito Santo me trouxe uma lembrança dessa palavra. Embora você não sinta, embora você não veja, continue orando. Continue buscando. Há algum tempo eu não podia fazer jejum, porque eu estava fazendo um tratamento e eu não podia ficar sem me alimentar. E aí eu vi de Deus: está na hora de você jejuar. Está na hora de começar. Vamos começar. Aí foi um jejum de 12 horas essa semana. Foi um jejum de 6 horas, de meia-noite a meio-dia. E eu pergunto assim: Senhor, por que isso? Porque mesmo que eu não ouça, mesmo que eu não veja, eu creio. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Você não ouvir, você não ver, não é motivo para você pecar. Não é motivo para você voltar a ser escravo do diabo. Não é motivo para você: eu não vou na igreja mais porque eu não sinto mais nada. Eu não vou mais ser crente porque eu não sinto mais nada. Não, meu filho, embora você não sinta, busque, continue buscando. Por quê, pastor? Porque vai chegar a hora que vai romper e você vai voltar a ouvir em porção dobrada. Estão entendendo o que eu estou dizendo? O evangelho, queridos, você não tem que estar sempre ouvindo, não. Você tem que estar sempre ouvindo Deus. Não tem hora que você não vai ouvir, não vai ver nada, mas você precisa ter fé e crer que, embora você não esteja ouvindo, mas você crê, você tem fé que Ele é teu Deus e que Ele vai trazer a bênção até a tua vida, Ele vai te restaurar, Ele vai te libertar. Queridos, a sentença é essa. Mas por que alguns ou muitos perderam o temor e ficaram anestesiados? Tem crente que parece estar anestesiado, sim ou não, irmãos? Que a gente fala, parece que a palavra vai e volta, vai e volta. Eu falei: meu Deus, o que está acontecendo? Por que isso? Como se nada tivesse acontecendo. Tem crente vivendo como se nada tivesse acontecendo. Ei, presta atenção, queridos. Eu e você, a igreja foi chamada para marcar esse tempo. A igreja foi chamada com uma responsabilidade: pregar, falar e testemunhar daquele que salva, que cura e que liberta. Sabe, parece que a igreja entrou nessa inércia. Muitos entraram nessa inércia. Sabem da verdade, mas estão dentro dessa inércia. Sabe o que é na química, o que é inércia? Olha o que é: propriedade que possui uma substância
de não reagir em contato com outra. Olha na química, propriedade que tem uma substância, o quê? Que possui uma substância de não reagir em contato com outra. Em outras palavras, eu posso dizer: estou pregando, estou falando do amor, estou falando de pecado, e parece que a pessoa está lá inércia, está parada, não reage. Estou vendo muitos crentes, muitas igrejas assim, não reagem, não reagem, não reagem, não reagem. Mas em nome de Jesus, hoje você vai reagir. Mas em nome de Jesus, as cadeias serão quebradas. Sabe, parece que alguns estão sofrendo de uma apatia. O que é apatia, pastor? Estado de alma não suscetível de comoção, de quebrantamento, de interesse, sabe? É uma insensibilidade, uma indiferença. Eu falo: meu Deus, quebra isso. Quebranta, Senhor. Você precisa se libertar do que te prendeu, do que te fez entrar nessa inércia, do que te fez esfriar na fé. Olha o que diz em Mateus capítulo 24, verso 12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito se esfriará. O que está dizendo para isso, com isso, pastor? Você se esfria quando você para. Você se esfria quando você para de caminhar, quando você para de adorar, quando você para de orar, quando você para de vir à igreja, quando você para de andar com pessoas que vão te abençoar, que vão te ajudar. Aí você vai esfriando, vai esfriando. Você para, muitas vezes esfria por causa dos problemas, por causa das lutas, por causa das dificuldades que te cercam. E aí você esquece de orar, esquece de buscar o Senhor, esquece de ter conhecimento. E aí o pecado vem e te faz escravo novamente. Eu vou falar uma coisa para você. Você não é mais escravo do pecado. Você não é mais escravo do pecado. O pecado não terá mais domínio sobre vós, porque você não está debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus. Se há pecado na tua vida, você tem caminhado em pecado, você tem esfriado. Hoje é o dia, é amanhã que Deus reservou para incendiar o teu coração. Esse é amanhã que Deus reservou para você confessar os teus pecados. Esta é a manhã que Deus reservou para te libertar. Esta manhã é a manhã que Deus reservou para que você renuncie ao teu pecado, para que você confesse e reconheça Jesus como o único Senhor da tua vida. Você crê nesta palavra? Você recebe esta palavra? Você precisa se libertar do que te prendeu, do que te impede de viver o que Deus preparou para você. Você precisa. Renuncie a esta apatia, a essa vida ignorante. Busque o conhecimento de Deus. Seja livre. E é isso só isso poderá, queridos, acontecer através da tua decisão. Isso só vai acontecer através de uma decisão sua. Não é do pastor, não é do líder, é uma decisão sua. Decida hoje. Deus quer trazer restituição, Deus quer trazer renovo, Deus quer trazer libertação, Deus quer trazer uma nova vida, Deus quer trazer alegria, Deus quer trazer paz. Mas por que você insiste em viver assim? Você precisa tomar uma decisão de mudar a história da tua vida. O que diz em Joel, capítulo 2, a partir do verso 2, diz assim: não temais os animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão. Quer dizer, vai voltar a ficar verde. Porque o alvoredo dará o seu fruto, a vide e a figueira darão a sua força. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai-vos no Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará a justa medida, a chuva temporã, fará descer a chuva no primeiro mês, a temporã e a serólita, e as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de azeite. Aí ele diz: restituirei-vos os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a locusta, e o pulgão e o lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós, e comereis abundantemente, e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Esta é a palavra de Deus para você hoje, para que você tome uma decisão.
Você não pode continuar sendo escravo do pecado, da mentira. Não pode. Você não pode viver mais assim. Você precisa, queridos, aguentar as consequências da verdade. Como assim, pastor? Quando você decide viver a verdade, tem consequências. Qual é a consequência, pastor? Dói a princípio, mas vem a honra depois. É difícil, dá medo a dá, mas Deus é contigo. Vem a honra depois. Eu quero orar por você. Eu quero declarar que é tempo de restituição, que é tempo de viver tudo novo, de novo. É tempo, Deus está dando essa oportunidade. Em meio a essa tempestade que estamos vendo essa nação, em meio a essas lutas que estamos vivendo, em meio a tanta dificuldade. Pastor, gasolina está cara. Pastor, olha, a carne, meu Deus do céu. Pastor, eu vou no açougue para comprar carne e eu quase caio de costa. Está na hora de você viver o que Deus tem para você. Quando você começar a andar com Deus, tu não vai ver preço de carne, vai ver preço de gasolina. Por quê, pastor? Porque não é o teu salário que vai te sustentar, é o Senhor que te sustentará. É o Senhor que te dará condições para você viver nesta terra conforme a vontade dEle. Esses dias, quando essa carne começou a ficar cara, eu ia no açougue com uma pastora e eu falava: meu filho, essa carne está cara que nem doido. Comecei. Aí ontem eu saí com um colega e o colega disse assim: olha, pastor, eu fui no açougue, quase caí de costa. E eu disse assim: rapaz, essa carne tá melhor comer o açougueiro do que a carne, sai mais barato. Eu fiquei pensando naquilo, eu falei: peraí. Quem nos sustenta? Quem nos sustenta? Quando você olha para as coisas desse mundo, você não vai viver o que Deus tem para você. Quando você olha nas dificuldades desse mundo, você não vai conseguir romper. Você vai ficar reclamando e murmurando. Foi assim no povo, foi assim o povo de Deus no deserto. Quando murmurava, morria, perdia. Meus irmãos, mais do que nunca nós precisamos viver por fé. Mais do que nunca nós precisamos manifestar a glória do Senhor através da fé. Confesse o teu pecado, arrependa-te e comece a viver o novo de Deus. As pessoas perguntam: minha junta tem vezes que se assusta quando eu tenho um relatório financeiro, né? Quando chega o salário do pastor, né, Natan? Minha junta se assusta e eu falo assim: pastor, como é que você está vivendo? Eu falo assim: querido, quando nós temos fé, R$1 que você recebe, você compra tanta coisa e você nem vê. Parece que a coisa você não consegue enxergar, Deus move. Pastor, por que você tem o seu salário? Não tem o meu salário, que existe uma coisa. O reino precisa estar fortificado. Quando chegar a hora, aí sim. É outra história. Quer dizer, eu não tenho que brigar por nada. Eu tenho que louvar a Deus por tudo que Ele tem me dado, pelo cuidado dEle. Se eu quero comer uma carne, Deus providencia. Se eu quero alguma coisa, Deus providencia. Sabe o que a pastora fez esses dias? Nós mudamos. Foram 3 caminhões de mudança, irmãos. Pense nisso. Ela começou a dar as coisas. Deu guarda-roupa, 1, 2, acho que foi 3 guarda-roupa, ou 2 que ela deu. Quase deu, né? Vendeu algumas coisas. Deu o que mais aí, Gil? Deu cama, deu sofá, deu geladeira, deu todos os armários da cozinha. Ela ofertou para a igreja. Falei assim: ó, nós vamos ficar lá um tempo, mas já é da igreja. Eu falei: minha filha, só estamos com a roupa no corpo, que é roupa, desculpa, roupa no corpo não, com as roupas que nós temos, porque ela também deu grande parte. Estamos felizes. Por quê, pastor? Porque Deus está fazendo tudo novo de novo na nossa vida. Está entendendo o que eu estou dizendo para você? Nós estamos vivendo um tempo, queridos, mais do que nunca, que nós estamos entre a cruz e o punhal. Ou você tem fé, ou você vai ser escravizado. Ou você tem uma atitude de fé, ou você vai ser escravizado. Ou você vai ficar pedindo assim, ó, com o pireco na mão. E eu vou dizer para você: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Levanta e anda, abre os teus olhos e veja o que Deus tem para você.
Ele é dono da prata e do ouro. Ele é dono de tudo, queridos. Queridos, olha, essa crise que estamos vivendo, aspas, né? Eu não estou vendo crise nenhuma. Quem está em Cristo não tem crise, tem milagre, tem provisão. Essa crise aí que o pessoal está dizendo, está afastando muitos crentes de Deus. Está fazendo muitos crentes tornar-se escravos do pecado. Eles, agora é a hora da fé. Agora mais do que nunca você tem que praticar fé. Agora mais do que nunca você tem que dizer, peraí, eu sou livre. Peraí, eu tenho um Deus que tudo pode. Eu tenho um Deus que fez essa terra, que fez os céus. Eu tenho um Deus que me fez, que Ele manda em tudo. Peraí, e esse Deus é meu Pai. Peraí, por que não está acontecendo? Porque você não está vivendo. Porque não está crendo, precisa crer. Você precisa viver, mas para isso o passo, para viver esse novo, de novo, você se arrepender. Se arrepender de não ter confiado em Deus, se arrepender e conseguir tirar as escamas dos olhos e entender que você estava escravizado, mas hoje não. Porque você pode estar 20 anos, 30 anos na igreja e ainda continuar escravizado no orgulho. Renuncia o orgulho, na ignorância, renuncia a ignorância. Passa a viver o novo de Deus na tua vida. Eu louvo a Deus porque Ele tem me mudado a cada dia. Eu louvo a Deus, queridos, porque Ele tem trabalhado em mim a cada dia. Você está dizendo isso, pastor? Quem pode dizer isso, queridos, de mim? Pode perguntar, é minha esposa e meus filhos. Eles podem dizer quem eu sou. Eu tive que renunciar a muitas coisas. Eu estava escravo de algumas coisas. Eu tive que renunciar. Eu tive que tomar uma decisão. Olha, fazer com que as escamas caíssem nos meus olhos. E assim, eu quero o Senhor, eu quero andar com o Senhor. Pastor, você se converteu há 40 anos e mesmo assim, Deus. E até hoje Deus trabalha na minha vida. E até hoje Deus está trabalhando.